Você já pegou um projeto elétrico e na hora de executar você teve aquela sensação que tinha algo errado naquele projeto? Eu quero te dizer uma coisa: 90% dos erros em instalações elétricas poderiam ser corrigidos em projeto. E basicamente são erros simples que geram grande transtorno. E eu vou te falar, se você não conferir o projeto corretamente, você pode estar colocando a sua reputação e o bolso do seu cliente em risco. Mas calma, para te ajudar, eu analisei mais de 50 projetos elétricos reais e encontrei 7 erros básicos que a maioria desses projetos tinha. E eu trouxe aqui para te auxiliar a evitar todos esses erros. Eu vou te mostrar nesse vídeo como identificar esses erros rapidamente e como corrigi-los antes mesmo de iniciar a instalação elétrica. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode mudar a próxima instalação elétrica que você fizer. Após analisar todos os projetos, eu separei os 7 erros mais comuns nesses projetos. O primeiro, misturar circuitos sem critério nenhum. Segundo, dimensionamento incorreto dos cabos. Terceiro, tomada de uso específico sem circuito dedicado. Quarto, desequilíbrio entre as fases. Quinto, não considerar futuras expansões. Sexto, a ausência do IDR e do DPS. Sétimo, falta de especificação técnica clara. Mas vem comigo que eu vou te explicar detalhadamente como identificar esses erros e corrigi-los antes mesmo de executar. Erro número 1. Circuitos misturados sem critério. Tá bom. Iluminação com tomada. Pode? Pode. A NBR permite esse tipo de utilização, mas tem exceções. E eu vou te explicar. Mas antes disso eu quero te falar qual é o problema de ter circuitos misturados sem critério. Primeiro, manutenção. Você ter vários circuitos em apenas um disjuntor, você ter várias tomadas, vários pontos de iluminação em apenas um disjuntor, em apenas um circuito, dificulta demais a manutenção daquele circuito. Porque, por exemplo, você está tendo um curto-circuito em uma tomada, você está tendo um problema em um ponto específico. Se todas as tomadas da residência ou de vários ambientes estiver no mesmo circuito, estiver no mesmo disjuntor, a manutenção desse circuito fica totalmente dificultosa. Dificulta você identificar o erro e depois de você manutenir, porque você tem que desligar todo esse circuito. Então raciocina comigo, você tem um problema na tomada da sala, e tem alguém trabalhando ali no quarto, tem alguém trabalhando no escritório e todas as tomadas são o mesmo circuito. Ou até mesmo a iluminação e as tomadas estão no mesmo circuito e aí você tem um problema em uma lâmpada, você quer trocar aquela lâmpada, você quer uma segurança maior, você quer desligar o disjuntor. Toda a residência, todas as áreas que estão naquele circuito vão ser prejudicadas. A NBR 5410 permite que você utilize iluminação e tomadas no mesmo circuito. Só que ela traz vários apontamentos para que isso aconteça, que diz o seguinte, lá no item 4.2.5.5, diz o seguinte: os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomadas. Então, ele traz esse ponto aqui, que o ideal é que seja feito pontos distintos, que quer dizer o que? Circuitos distintos para iluminação e para tomadas. Lá no item 9.5.3 traz algo bem mais específico sobre a divisão da instalação, basicamente a divisão dos circuitos dentro de uma instalação. Vamos lá. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve ser constituído um circuito independente. Então isso aqui já é um outro ponto que deve ser um circuito específico, não deve ser misturado com outros circuitos. No 9.5.3, ponto 2 diz o seguinte: os pontos de tomadas de cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviços, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Então aqui ele traz algo que você deve observar. Quando você pegar um projeto que na cozinha é o mesmo circuito da sala, já saiba que esse projeto está errado.
deve ter uma análise específica, porque isso não pode ser feito. A norma traz que essas áreas devem ser circuitos específicos. Você tem que ter um circuito só para cozinha, lavanderia ou áreas análogas a essas, que basicamente são áreas molhadas. Só que aí eu quero trazer um ponto que você tem que se atentar. Muita gente fala, e você já deve ter visto isso, que iluminação e tomada pode estar no mesmo circuito. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Iluminação e tomada pode estar no mesmo circuito. Só que tem várias regras que você tem que seguir para que isso aconteça. Então vamos lá. No item 9.5.3.3 da norma diz que em locais de habitação admite-se como exceção à regra geral de 4.2.5.5 que pontos de tomada, exceto aqueles indicados em 9.5.3.2 e pontos de iluminação, possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Aí aqui eu já abro uma observação. Diz no início do item, em locais de habitação. O que isso quer dizer? Que se for um prédio, uma indústria, uma área comercial, isso daqui já não vale, tem que ser individualizado. Mas vamos lá, quais as exceções que deve ter? A corrente de projeto do circuito comum, que é o circuito de iluminação e tomada, não devem ser superior a 16 amperes. Então o que isso quer dizer? Somando a corrente de todas as tomadas e a corrente da iluminação, essa corrente não pode ultrapassar 16 amperes. Então é o primeiro item. B. Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um circuito, caso esse circuito seja comum. Iluminação mais tomadas. O que ele quer dizer? Você tem a sua residência, ela é uma residência pequena, a residência que você vai fazer a instalação é uma residência pequena, e nessa residência tem apenas um disjuntor para todas as tomadas e para toda iluminação. Isso não é permitido por norma. Você não pode ter apenas um disjuntor para as tomadas e a iluminação dentro dessa residência. C. Os pontos de tomadas, já excluídos os indicados em 9.5.3.2, não sejam alimentados em sua totalidade por um circuito, caso esse circuito seja comum. Então, basicamente, você não pode ter apenas um circuito na sua residência com a iluminação e a tomada nesse mesmo circuito. Erro número 2. Dimensionamento incorreto dos cabos. O que a maioria das pessoas fazem na obra e por isso a necessidade do projeto? Eles pegam a potência total, dividem pela tensão, que é 220 ou 127, e aí eles têm a corrente e aí colocam o cabo através da tabela lá. Para fazer o dimensionamento dos condutores, isso não basta. Você tem que levar em consideração os outros fatores. Por quê? Dentro de uma instalação elétrica, você tem o eletroduto e dentro desse eletroduto passam os cabos. Quando você vai fazer o dimensionamento, se você for basicamente levar em consideração um item, o que você vai considerar? A potência dividida pela tensão, e aí você vai ter a corrente que aquele cabo precisa suportar. Mas é só isso mesmo que precisa ser levado em consideração? Não, não é só isso. Por que não é só isso? Vamos lá. Você está passando vários condutores dentro de um eletroduto. Cada condutor daquele sofre a ação em decorrência da corrente que está passando nele. A corrente que ele está transferindo causa uma ação naquele cabo que também influencia nos outros cabos que estão passando dentro daquele eletroduto. Então, por exemplo, você tem um cabo que está passando 16 amperes. Essa corrente influencia na temperatura daquele cabo, que também influencia na temperatura dos outros cabos, e tudo isso influencia na condutibilidade daquele cabo. Então, quando você tem uma corrente passando por um cabo, você tem que considerar diversos fatores, como fator de agrupamento, que são quantos circuitos que estão passando dentro daquele eletroduto, fator de correção de temperatura, que quer dizer a temperatura que aquele condutor vai ficar exposto. Outro ponto importante, queda de tensão. Então aquele condutor, ele passa uma determinada corrente em um certo espaço, em uma certa distância. Quanto maior essa distância, maior a queda de tensão. Então esse condutor, você precisa aumentar a bitola dele para ele conduzir a mesma corrente que você queria no início. Então são vários fatores que você tem que levar em consideração. Por que eu te falo isso? Às vezes quando você vai analisar um projeto, que você recebe ele para executar na obra, você olha lá no projeto e está lá uma iluminação com 2,5, sendo que a norma
pede no mínimo 1,5. E aí você olha e fala assim, ó, eu acho que isso aqui está errado. Mas será que está errado? O que você tem que verificar? A tabela de dimensionamento. Nessa tabela tem o FCA e o FCT. E aí você vai olhar qual é a corrente que está dimensionada ali. Então você vai lá na tabela 36 e tabela 37, que eles vão te auxiliar a conferir se o dimensionamento desses condutores estão corretos. E essa tabela fica disponível lá na NBR 5410, tabela 36 e tabela 37. Erro número 3. Tomadas de uso específico sem circuito dedicado. O que acontece na maioria das residências hoje é tomadas de alta potência para secadores de cabelo, air fry, fornos elétricos e todos esses equipamentos de alta potência que ultrapassam 10 amperes, que inclusivamente o seu cliente provavelmente vai pedir uma tomada de 20 amperes. Nesse tipo de caso, o circuito tem que ser específico, você tem que ter um disjuntor próprio para a utilização desse equipamento. E isso está lá no item 9.5.3.1, que diz o seguinte: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtual dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve ser constituído um circuito independente. O que isso quer dizer? Que você tem que abrir o seu quadro elétrico e tem que ter um disjuntor especificamente para esse circuito. Então, outra coisa que você deve observar: pegou o projeto, analisa na cozinha esses itens, banheiro, chuveiro. Então, esses itens de uma residência, esses pontos de uma residência, deve ser circuito dedicado. Erro número 4. Desequilíbrio entre as fases. O que acontece na maioria das vezes é de você ter uma residência trifásica, ou um prédio comercial, ou uma indústria, e dentro dessa instalação você tem um desequilíbrio muito grande entre as fases, como por exemplo, você ter 10.000 voltamperes em uma fase e 2.000 voltamperes em outra fase. Isso ocorre por falta de balanceamento da carga entre as fases. E o que isso pode acontecer? Alto consumo energético, um custo elevado da instalação, porque você tem que avaliar os dispositivos de proteção de acordo com a corrente que passa nas fases. Então você tem que proteger as 3 fases de acordo com a maior corrente que passa entre as fases. Quando você tem um equilíbrio de fases, de potência entre as fases, você tem a mesma corrente passando nas fases. Então você coloca um disjuntor equivalente para a proteção. Quando você tem um desequilíbrio, você acaba que uma fase está sobrecarregada e as outras estão com muita sobra. E isso é muito comum e deve ser muito bem avaliado. Lá na norma traz isso explicitamente. Lá no item 4.2.5.6, as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter o maior equilíbrio possível. Então, fique atento, sempre analise o balanceamento de fases no projeto que você receber. Erro número 5. Não considerar expansões futuras. Isso daqui é basicamente relacionado ao custo da obra. Toda instalação que você fizer, você deve analisar se já está considerando possíveis ampliações, como por exemplo, a inserção de um futuro ar-condicionado, colocar equipamentos de uso específico, colocar um chuveiro novo, aumentar a potência dele. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se você está recebendo um projeto e lá não tem os espaços reservas conforme a norma pede, ou então não tem uma potência de sobra, os condutores estão dimensionados no limite, faça a verificação e peça o redimensionamento e já deixe previsto a expansão. Esse tipo de alteração, após a conclusão de toda a instalação, torna muito caro para o seu cliente. Erro número 6. Ausência de dispositivo DR e DPS. O IDR ele é obrigatório por norma e o DPS também. O IDR é um interruptor diferencial residual. Basicamente funciona para proteger contra fugas de corrente. Então, por exemplo, você tem um equipamento ali como máquina de lavar ou algo do tipo. E aí tem uma fuga de corrente nesse equipamento, a carcaça dele ali fica energizada. A corrente que saiu do quadro por conta dessa fuga de corrente não vai retornar para o quadro, então ela não faz o caminho normal. E esse equipamento, o IDR, ele faz a identificação e desarma aquele circuito. Por isso é tão importante o IDR. Protege a sua vida, protege a vida do seu cliente e protege também a instalação,
por conta que antes mesmo de que aconteça algum acidente, esse equipamento já faz a total desenergização desse circuito. O DPS basicamente protege a instalação. Quando tem uma descarga, um raio, uma descarga atmosférica próximo da residência ou na linha que chega energia na residência, esse dispositivo transfere o surto, esse raio, para o aterramento. Então, antes mesmo de estragar, queimar algum equipamento na instalação do seu cliente, esse equipamento vai fazer esse desvio, ele mesmo fica danificado e você pode ir lá e apenas trocar esse equipamento e toda a instalação está segura. Então, o que você deve verificar? Recebeu o projeto? Analisa se os equipamentos estão colocados corretamente. O IDR ele é obrigatório em áreas molhadas, então verifique se o IDR está aplicado corretamente e verifique se o DPS ele protege todas as fases e o neutro. Isso é muito importante. Erro número 7. Falta de especificação técnica clara. Na maioria das vezes, todos os itens anteriores estão muito bem amarrados, mas falta na prancha, no projeto que você recebe, especificações claras, como por exemplo, especificação do condutor de entrada. Qual é o tipo de material que esse condutor deve ser? Na maioria das vezes é utilizado no condutor de alimentação do quadro, da medição e o quadro, é utilizado um condutor chamado XLPE ou EPR, que são condutores que suportam uma corrente maior, comparado com o condutor de PVC, que é o tradicional. Geralmente isso vem explícito na prancha, mas pode ocorrer de faltar essa informação, e é uma informação muito importante. Outro caso também de falta de especificação técnica clara, em alguns pontos não é utilizado o eletroduto para fazer a transição do cabo. Nesses casos, você tem que ter um condutor próprio para passar esse circuito lá. Isso tem que vir especificado na prancha. A falta dessas especificações pode atrasar a sua obra e também aumentar o custo dela, porque você pode solicitar uma lista de materiais e depois o engenheiro ir lá e verificar que não é o material previsto naquela instalação. Então sempre verifique se todas as informações técnicas estão sinalizadas no projeto. Esses são os 7 erros críticos que eu encontrei nos mais de 50 projetos elétricos que eu analisei. Mas eu te pergunto, você quer dominar os fundamentos dos projetos elétricos? Você quer realmente se aprofundar nos projetos e se tornar um profissional impecável? Então conheça o curso Domine os Fundamentos dos Projetos Elétricos. É um curso que ajuda os eletricistas que estão em campo, engenheiros que estão entrando na área da elétrica, arquitetos e profissionais que têm interesse em entender mais sobre projetos elétricos e a aplicação na obra. O link está aqui na descrição e se você tiver interesse é só clicar e ver o nosso material. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição e te vejo no próximo vídeo.